Comentaristas Edu Panzi e Ale Oliveira. O Galo ganhou, mas perdeu uma quantidade inacreditável de gols. Foi a conta. Deu certo, show, Galo brigando pela classificação, só depende dele. Mas Ale Oliveira, você que comentou o jogo, muitos pontos positivos a se destacar. Pra mim o principal deles, o crescimento do Bernard, né? Outro bom jogo do Bernard no Atlético. Mas Ale, o time não pode perder aquela quantidade de gols. E não tô falando que o goleiro pegou tudo e foi bem mesmo, o goleiro do Caracas, bola na trave, mas tem gol, Ale. O Júnior perdeu o gol na pequena área, o Coelho de novo. Ale Oliveira não pode perder essa quantidade de gols, Ale. Boa tarde. Muito boa tarde, Thiago Reis. Muito boa tarde aos companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Isso porque, além do Galo ser muito mais forte do que o Caracas, né? O Galo sempre esteve à frente no marcador, exceto ali no começo do jogo, né? Mas a partir do momento que saiu o primeiro gol, o Atlético comandou o placar, e aí a partir disso o Caracas teve que partir para cima e deu muitos espaços na sua defesa, e o Galo, normalmente com jogadores de velocidade à frente, saía toda hora na cara do gol, e aí foi um festival realmente. Até o Hulk, né, que normalmente aproveita bem as oportunidades, acabou desperdiçando, mas praticamente todos os atacantes, todos os homens de frente tiveram gol à sua disposição e acabaram desperdiçando. O saldo geral foi muito positivo para o Galo na noite de ontem, talvez exceto a vitória do Cienciano, né, que continua como o primeiro lugar do grupo. Nada que não possa ser revertido na última rodada, quando o Galo recebe esse adversário na Arena MRV, e aí pode se tornar o primeiro colocado. Mas o time conseguiu a vitória, conseguiu dar ritmo para alguns jogadores, dar confiança para outros jogadores, poupar a maioria dos seus titulares, que, se não integralmente, mas que jogaram só meio tempo, né? Boa parte dos titulares só jogaram um período. Então o time está vivendo também um bom momento. Se você pegar todas as competições, o Thiagão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a própria Sul-Americana, só uma derrota nos últimos 8 jogos. Então acho que o time dá uma embalada, e a torcida no Galo é que outros jogadores que estão no departamento médico consigam se recuperar até domingo, tenham condição de jogo, porque daí sim o Cuca tem mais opções para montar o time. Ô Edu Panzi, esse crescimento do Bernard se dá pelo próprio desempenho individual dele? Ele quem tá fazendo por merecer? Você enxerga alguma coisa tática no aproveitamento dele que está fazendo o desempenho dele melhorar? Isto é, se você acha que ele está melhorando. Boa tarde, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você. Sim, eu acho que o Bernard tá melhorando, e isso tem a ver com o tempo, cara. Aqui no Brasil não há tempo, né, para o jogador se readaptar, para chegar, para ter um pouquinho mais de calma, para todo mundo entender que o Bernard de 2025, de 24 também não é, e nunca mais vai ser o Bernard de 2012, de 2013. Isso demanda tempo, cara. Se bobear, tá fazendo um ano que o Bernard chegou, ou nem isso. E com 3 meses, com 2 meses, já queriam, e eu também, nós já queríamos que o Bernard entregasse tudo aquilo que ele entregava quando saiu daqui. Isso não vai mais acontecer. E eu concordo com você, o Bernard tá melhorando. Não foi por ontem. É o jogo contra o Iquique que ele entrou bem, fez gol. O jogo contra o Fluminense que ele foi bem. E o Bernard tá melhorando. Tem jogadores que ainda estão devendo. O Lianco, por exemplo, não voltou bem da lesão. Cometeu erro contra o Fluminense, cometeu erro ontem. O Ale falou aí das sequências sem derrotas do Atlético, mas eu vou fazer o papel de chato. Se você pegar esses últimos jogos do Atlético sem derrota, e eu tenho certeza que o Ale concorda comigo, preocupa muito o número de gols que o Atlético toma. A gente passa um jogo sem tomar um golzinho, né? Impressionante. Aliás, quando é um, ainda é lucro. Você falou, né? Os últimos 9 jogos, Ale, que o Atlético não tem derrota, né? Não, é uma derrota só, aquela nos últimos 9 jogos. Nos últimos 8, Pois você pode pôr mais de 10 gols sofridos. Eu não fiz essa conta não, mas deve ser. Deve ser mais de 10 gols sofridos nesses jogos. Não tomou gol contra o Botafogo nessa sequência e contra o Juventude. E aí toma 2 gols contra o Mirassol, 3 do Iquique, Maringá. Então, cara, fazendo o papel de chato, a gente precisa olhar pra esse lado também. De o Atlético sempre estar sofrendo gols em partidas, em algumas delas, ou em muitas delas, 2 gols, Thiago. E não é fácil você fazer 3 gols por jogo para ganhar uma partida. Então, talvez por isso o Atlético não tenha um aproveitamento em termos de pontos e número de vitórias melhor na temporada, justamente pelo número de gols que tem sofrido.
É um ajuste que precisa ser feito. Há problemas de setor, há problemas coletivos na defesa e há problemas individuais. O Alonso não vive um grande momento, o Lianco não voltou bem da lesão. O Arana faz muita falta do lado esquerdo porque o reserva não tá dando conta, que é o Caio Paulista. Quando ele tem que jogar e quando não é o Rubens, há muito sofrimento por aquele lado. Não tá bem o Caio, enfim, são problemas. Agora que o Cuca, aos poucos, ele pode corrigir coletivamente no dia a dia, com os treinos, que ele não tem tempo também, mas com esses retornos. O Lianca, eu acho que com a sequência ele vai voltar a jogar em alto nível. Dali a pouco volta o Arana e diminui um problema pelo lado do campo. Você pode utilizar o Rubens em outro setor que ele vem entregando. É claro que o Cuca vai precisar desse tempo também, mas enquanto não conta com o Arana, enquanto precisa do Rubens na esquerda, enquanto o Lianco tá voltando de lesão, precisa melhorar o quanto antes, porque uma coisa é tomar gol contra Iquique, contra Caracas, e aí você pegar adversários com muita qualidade, como é o próximo, o Cruzeiro, você não vai poder tomar esse número de gols, porque fazer lá vai ser muito mais